E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas de Livros e hoje é dia de Bob Talk, o primeiro de 2026. Vamos conversar um pouquinho. Esse quadro aqui no GEL eu trago algumas coisas assim que passam na minha cabeça e também que tá aí em voga, enfim. E que eu acho do meio literário, né? Que eu acho bacana a gente conversar, trazer aqui pra bater um papo, né? Eu falo, depois vocês me respondem aí nos comentários. Beleza? Então, o tema de hoje, como vocês podem ver aí no título, é sobre metas e desafios, né? Todo início de ano, todo final de ano, início de ano, a gente costuma estabelecer algumas metas para nossa vida, né? As pessoas falam, eu quero começar uma atividade física, eu vou entrar na academia, eu vou emagrecer, eu quero, sei lá, realizar um sonho, uma viagem, coisas assim, né? As pessoas, elas se programam para que no ano que virá elas consigam realizar aqueles desejos. Nem sempre as coisas dão certo, algumas dão, outras não, e a gente lida com essa eterna frustração de não conseguir ou não concluir algo que a gente almejava no início do ano vigente, né? Especificamente eu quero falar sobre as questões das metas de leitura, né? O que aconteceu comigo esse ano e sobre as minhas metas de leitura e, enfim, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, desafio que eu fiz, né? Todo ano eu faço 12 livros para o ano vigente, né? No caso, 12 livros para 2025. E esse ano, depois eu vou fazer um vídeo só de comentários sobre esse desafio, mas eu acho que vou, né? Não sei, talvez. Vamos falar sobre aqui, vamos deixar aqui mesmo. Nesse ano de 2025 eu não consegui concluir 2 livros. 2 livros ficaram lá, né? 2,5, por assim dizer, né? Porque um eu comecei e não finalizei, mas eu vou finalizá-lo agora em 2026. É uma prioridade. Então, mas eu não consegui concluir todos os livros que eu pretendia do desafio. A vida é assim, né, gente? Acontecem muitas coisas e a leitura eu acho que eu falo isso para muitas pessoas que me perguntam como adquirir o hábito da leitura, né? Como é que eu faço para conseguir ler e tudo mais. Eu gostaria muito de ler, mas eu não consigo. Eu pego no sono, enfim. Eu sempre falo que é muita disciplina também, né? Você se propor a fazer aquilo e você ir lá e fazer, porque às vezes você tá cansado, mas se estabelece pequenas metas diárias, a gente consegue ir lendo um livro ou outro, né? Nesse ano muitas coisas aconteceram, foi um ano de 2025, né? Foi um ano de muitas mudanças na minha vida. Eu tava em 2024, foi o meu período de formação na escola de dança. Eu vim numa batida de 2024 muito intensa, de muita dedicação ali na escola e de muita falta de tempo, porque eu precisava me dedicar lá. Eu fiquei um tempo longe do canal, porque ou eu focava aqui ou eu focava lá, eu não estava conseguindo me dividir. Então eu decidi focar lá. Inclusive o canal teve uma queda muito grande nesse ano, né, de 2024, por conta desse pequeno abandono, né? Na verdade não é abandono, esse hiato que eu fui obrigada a fazer. E em 2025 veio a minha formatura, então lá até março de 2025 eu ainda estava bem pegada com essas questões. Eu tinha um TCC para apresentar, enfim, estava bem complicada a minha vida. E depois foi seguindo, a vida foi seguindo, outras coisas foram acontecendo. Eu acabei ficando muito sem tempo e eu estava muito cansada de muita coisa. Eu acabei parando de fazer minhas aulas de jazz, eu continuo fazendo balé, mas eu parei com jazz. Eu conversei lá na escola, disse que eu não estava com tempo. Houve uma mudança, eu não vou dizer de 360 graus não, porque 360 gira e você volta para o mesmo ponto, mas foi uma mudança de 180 graus na minha vida, na vida da minha família, uma mudança muito complicada, né? Eu comentei com vocês que eu tive uma perda, uma amiga minha faleceu, uma pessoa que era muito querida, e a gente vai viver o luto, né? A vida é assim, né? A gente se obriga a passar por aquilo. E foi um ano assim de muitas mudanças. Outras coisas eu nem posso citar aqui porque uma questão de exposição,
de outras pessoas, né, e questões pessoais, eu não posso citar aqui. Então, assim, foi um ano muito complicado, mas também foi um ano muito bom, em outros sentidos. Eu viajei com a minha família, eu fiquei noiva, eu conquistei um bem material, né? Então, muita coisa positiva também aconteceu. Eu renovei algumas parcerias aqui do canal e, nossa, quanta volta eu tô dando, né? O Babi Talk é isso, é um bate-papo. Então, aconteceu muita coisa em 2025 que foram boas e outras nem tanto. E eu finalizei 2025 com uma outra mudança brusca também, né? Relacionada ao trabalho do meu pai, que eu ajudo ele também no trabalho dele. Então, assim, mudou pra mim, mudou pra toda a minha família. Logo depois, um tempinho depois que a gente voltou das nossas férias, né? As nossas férias em família. Então, assim, e veio final de ano, veio Natal, veio Ano Novo, veio um monte de coisa aí também acontecendo. Aniversário do meu sobrinho, aniversário da minha mãe e do meu irmão, enfim, milhões de coisas acontecendo, né, gente? Muitas coisas positivas e outras nem tanto assim. Mas foi um ano em que eu consegui ler, mas não aquilo que eu imaginava que eu conseguiria. Do desafio, eu já falei pra vocês, eu li 10 livros. Finalizei 9 livros em 2025, porque um ainda está em andamento, né? Eu devo finalizar agora em janeiro, depois eu faço resenha aqui no canal. Mas foram 9 livros finalizados no desafio dos 12 livros para 2025. E eu já tinha comentado assim por alto com o pessoal que eu achava que eu não ia conseguir concluir. O ideal nesse desafio é que a gente leia um livro por mês, né? Que a gente tenha essa disciplina de finalizar pelo menos um livro ao mês. E aí no final do ano você vai estar salvo, tá safe. Não foi o que aconteceu comigo. Depois eu tenho uma meta pessoal que eu estabeleço para aquele ano, né? Nesse ano de 2025 eu coloquei, eu quero ler 30 livros. Os 12 mais o restante, né? Mais 28 livros, né? 28 não, mais 18 livros, que aí completa os 30 livros para aquele ano. Mas eu também não consegui, eu finalizei o ano lendo 20 livros. E aí eu olho, e aí entra a questão que eu queria conversar com vocês sobre esse lance da frustração. Quando a gente não consegue estabelecer as nossas metas, gera em nós esse sentimento frustrante, caramba, eu não consegui. E às vezes acontece de isso gerar um desânimo, né? Poxa, eu nunca vou conseguir chegar àquele objetivo. Eu lembro que no ano que eu consegui finalizar os 12 livros dentro daquele ano, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu achei que eu sempre iria conseguir chegar até lá, né? Só que é aquilo que eu sempre falo pra vocês, gente, a vida é uma caixinha de surpresas. E a gente tem que estar muito bem preparado para tudo aquilo que a gente vai enfrentar nesse caminho. Tem anos que a gente consegue focar muito mais naquilo que a gente deseja. Tem gente que consegue... O que eu mais vi nas redes sociais nesse final de ano foram as pessoas que estabeleceram metas, assim, por exemplo. Eu gosto muito de ver isso, sabe? Eu acho que me motiva e eu acho muito bonito também, né? Essas pessoas que falam assim, eu quero estabelecer uma meta, eu vou perder tantos quilos naquele ano. E ela consegue, sabe? Mesmo que o corpo ele não tenha uma mudança completa, assim, tal. Mas só dela ter conseguido aquele objetivo com muito esforço, enfim, é maravilhoso. Eu gosto muito de ver. Ou alguém que tá pensando ali, eu vou começar um novo emprego, ou eu vou começar uma nova atividade física. Eu acho isso muito legal, quando as pessoas elas evoluem, né? Mas e aquelas pessoas que não conseguem? E onde que a gente se encaixa nisso, né? A gente que não conseguiu, no caso eu que não consegui, o que eu faço com essa frustração? Eu particularmente, já me doeu muito mais isso, mas hoje em dia eu tento transformar isso como um combustível para tentar novamente. Eu já estabeleci metas muito maiores, né, de leitura de livro. Eu já quis ler, né, 100 livros no ano. Já consegui algumas vezes, li muitos, mais de 100 livros, mais de 120 livros em um ano só. Por isso que eu sempre falo, quando as pessoas dizem, eu já li mais de 100 livros, eu não duvido, eu já consegui. Mas você não fazia nada da vida, não. Eu fazia faculdade, trabalhava fora e... Enfim, mas eu conseguia, porque eu lia, o meu tempo livre eu dedicava à leitura.
né? E aí eu conseguia ler pra caramba, né? Eu não dormia praticamente direito, eu ficava madrugadas lendo, né? Tinha que acordar cedo, mas eu tava ali no livro, então eu conseguia. A qualidade de vida do sono não era das melhores, mas eu tava lendo. Então é assim, né? A idade vai chegando, eu pelo menos hoje em dia não consigo mais ler de madrugada. Eu pego o livro pra ler antes de dormir, em 5 minutos eu tô dormindo, né? Então a vida vai mudando, né? Eu já estabeleci metas de ler 50 livros. Hoje em dia eu parei nos 30. Se eu chegar ao final do ano ter lido 30 livros, para mim vai ser maravilhoso. É assim que eu tô fazendo agora. Esse ano de 2026 vai ser a mesma coisa, 30 livros. Se eu chegar lá com 30, show de bola. Se eu chegar lá com 10, vencemos, família. Mas a gente tá tentando. E eu tento fazer isso agora. Ao invés de me prender à frustração de não conseguir, de não ter alcançado, eu foco no combustível. Se eu não conseguir esse ano, eu vou me esforçar para conseguir no próximo. E uma coisa que eu tenho feito nesse ano de 2026 é usar menos tela, usar menos o celular, focar mais em outras coisas. O celular também faz parte do meu trabalho, né? O computador faz parte do meu trabalho. Eu preciso deles constantemente. Mas às vezes a gente perde muito tempo em rede social, olhando ali as coisas, coisa bobeira, sabe? Que a gente pode deixar para depois, que é irrelevante para nossa vida, é bom para a gente desestressar, desopilar um pouco, mas se a gente ficar muito tempo ali, o tempo que tu passa 1 hora no TikTok vendo bobeira, rindo, você passa lendo um livro, sabe? E que é o que é muito melhor pra gente. Então, para mim, neste ano de 2026, eu me coloquei como objetivo passar menos tempo nas telas, utilizando o celular, né, para bobeira, focar mais na questão do trabalho, né, utilizar mais para trabalho e focar menos nas bobeiras. E focar no que eu preciso fazer, né? Se a gente tem esse foco, se a gente mantém, não significa que a gente não vai dar uma deslizada, né, gente? Todo mundo que já fez uma dieta na vida sabe que tem dia que a gente precisa ter o dia do lixo, né? Que a gente vai comer uma besteirinha, porque senão a gente fica num nível de estresse muito grande, não dá. Então é a mesma coisa, né? Se a gente foca só em trabalho, a gente deixa de curtir a vida. E a vida não é só pra trabalho, é pra você também aproveitar, né? Então eu tô tentando, nesse ano novo, né, aproveitando aí que a gente tá no início do ano, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas ele provavelmente ainda vai em janeiro, então ainda estamos no início do ano, focar em ler mais, em cuidar mais da minha saúde mental também e cuidar daquilo que tem que ser prioridade pra minha vida. E eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tentem não deixar as frustrações te desanimarem. Utilize isso como um combustível. A gente pode até se doer um pouquinho durante o período. Poxa, eu não consegui, mas eu vou tentar de novo. Os vencedores não são aqueles, é uma frase muito clichê, mas eu vou precisar utilizar, gente, perdão aí, a tia sendo clichê aqui. Mas os vencedores não são aqueles que só simplesmente tentam uma vez. Os verdadeiros vencedores são aqueles que, mesmo perdendo algumas vezes, eles não desistem, eles persistem. Caiu, recomeça. Perdeu, recomeça. Não deu certo uma vez, vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo. E recomeça aquela leitura abandonada, e tenta novamente, e vão para a meta, e segue em frente, experimente coisas novas, e viva uma boa vida de leitura. É isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Comenta aqui comigo também seus pensamentos aí, suas metas para este novo ano. Vamos tentar alcançar isso juntos? Bora lá, pessoal! E é isso por hoje. Agradeço a todo mundo que me acompanha e que tem me acompanhado aí. A galera nova que chegou por aqui, sejam todos muito bem-vindos. E vamos que 2026 está só começando. Lembrando que se você ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho vermelho e no sininho, ative as notificações. E também não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais, @garotasentreLivros, certo? Tô deixando o link da Amazon aqui, de promoções lá na Amazon. Você querendo qualquer uma dessas promoções, vai lá, clique através do meu link
e você vai ser redirecionado para o site da Amazon, e comprando qualquer item através do meu link lá na Amazon, uma porcentagem vem aqui pro canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais. É isso e até breve. Beijão. Tchau, tchau.